Amém. Abra vossas Bíblias no livro de Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 8. Isaías 9, 8. E depois a gente vai para Isaías 10, versículo 24. Isaías 9, capítulo 9, versículo 8. Esperar um pouco. Isaías capítulo 9, versículo 8, que diz o seguinte: O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo este povo saberá de Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os ladrilhos cairão, mas com cantaria tornar-se-emos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros iremos substituir. Capítulo 10, versículo 24. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: não tema, povo meu, que habita em Sião. A Assíria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantará o seu bordão, à maneira dos egípcios. Porque é daqui e bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu com os egípcios. E acontecerá naquele dia que em sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Haiti, e já vem passando por Migron e Micmais, lançar a sua bagagem. Vou ler o versículo central. E acontecerá naquele dia que sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Eu queria que você glorificasse. Você escutou uma palavra muito forte. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos e orasse junto comigo. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Deus, mais uma vez te agradecendo por tudo, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem sido tão bom com cada um de nós. Muito obrigado pelo dom de abrir os olhos e de viver. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra e pedindo para que o Senhor abra os nossos corações, para que nós possamos adquirir o máximo do Senhor e que nós possamos também adquirir o máximo de conhecimento diante de Ti. A Tua palavra mesmo diz que aquele que guarda a palavra no coração não consegue pecar contra o Senhor. Então, Deus, nosso coração está preparado para escutar a Tua palavra. E todos dizem? E todos dizem? Mais forte, igreja, eu quero crer que você está acordado até nesse culto, amém? É algo muito interessante quando nós vamos pregar sobre o Velho Testamento, e principalmente quando se trata, do livro de Isaías, porque é um livro muito profético, e também ele faz menção diante de outras profecias, e de acordo com o contexto. Se caso você não souber qual é o contexto da ocasião que está acontecendo, você às vezes causa uma chamada, eu vou usar o nome certo, que é redundância, que é quando você coloca duplo sentido, duas informações, e às vezes as informações são falsas. Exatamente porque você não parou para pensar um pouquinho sobre o contexto de acordo com aquela profecia foi colocada. A gente entende que a profecia naquela época, ela sempre vinha em momentos de socorro. Então, se você for ver a maioria das profecias que são colocadas diante da Bíblia, você vai ver que sempre é respostas de oração, ou então é resposta diante de um sofrimento de um povo. Aqui é citado a questão dos egípcios, então é mostrada a questão de Israel. Por quê? Porque aqui nós podemos lembrar que o momento de socorro, quando a gente vai ver lá em Gênesis, no final de Gênesis, de Êxodo, é um momento de socorro que o próprio Senhor fez, que foi quando Moisés abriu o Mar Vermelho. E para o povo foi resposta, mas para os egípcios foi surpresa, foi humilhação. Mas todas as vezes que a gente vai ver sentido de profecia, sempre é quando alguém está clamando por socorro.
Por isso que você vai ver que quando levanta Moisés, uma das coisas que colocam-se para a questão de Moisés, para o chamado de Moisés o povo clamava por liberdade, mas existia um clamor, um povo gritava por liberdade. Quando você vai olhar lá em Esther, quando Esther é levantada diante rainha, mediante a todas, certo que ela era bela diante de todas, mas ela foi levantada com propósito. E tudo por quê? Porque o povo do Senhor, ele estava clamando por uma rainha. Então, todas as vezes que a gente vai ver em questão de profecia, sempre é sinônimo de resposta de humilhação. E aqui em Isaías não é diferente. Se a gente for olhar diante do contexto, o cenário é um cenário de opressão. É um cenário de uma promessa de libertação, uma ansiedade por libertação. E Isaías 10, 27, quando o Senhor fala que o jugo será quebrado por conta da unção, a gente tem que saber o porquê foi colocada essa profecia. O contexto diante da opressão, ele vai de acordo com o povo de Deus. O povo de Deus, ele estava sendo humilhado e massacrado pelo terror da Assíria. E quando você vai ver no capítulo 10, você vai ver a especificidade. Quando você olha até um pouquinho antes, no capítulo 9, que nós lemos 9, versículo 8, vai falar que a Assíria oprimia o povo de Deus, a oprimia Israel. E quando nós vamos olhar sobre essa opressão, nós não estamos falando de qualquer opressão. Não é apenas escravizar, é humilhar, é querer tirar a liberdade de um povo, é querer mostrar para o povo que o Deus dele não serve. Era esse tipo de opressão que o povo servia, que o povo estava lá dentro. Então, a Síria, ela não apenas conquistava território, mas ela exercia o seu território com arrogância. Ela oprimia o povo de Deus, ela taxava tributos pesados, ela fazia trabalhos forçados contra o povo de Israel. E por isso veio o clamor. Sabe por quê? Porque nós temos que entender que nós, enquanto seres humanos, e agora nós vamos nos colocar, vamos imaginar que aquilo que acontecia no Velho Testamento também acontece nos dias de hoje. Nós, enquanto seres humanos, nós somos muito acomodados com a situação que nós vivemos. E nós só percebemos que a situação ela está precária, ela precisa de mudança quando nós estamos no fundo do poço. Muitas das vezes nós podemos ver testemunhos de pessoas que apenas conseguiu encontrar a Deus porque passou por algum tipo de coisa. Passou por uma doença incurável, passou por um momento difícil, passou pela família desestruturada. Porque é no fundo do poço que nós reconhecemos que Deus é Deus. É no fundo do poço que nós reconhecemos o Criador que deveria servir até no período de bonança. Nós temos que saber que momentos difíceis ele não vai passar. Como é que não vai passar, presbítero? Porque o momento difícil ele molda pessoas. É nos momentos difíceis que a gente descobre quem é crente e quem não é. É nos momentos difíceis que a gente descobre qual é a verdadeira versão da pessoa. É no momento de atribulação que a gente consegue ver exatamente qual é o intuito que a pessoa tinha com Deus. É no momento difícil que a gente começa a saber se aquilo que você professava hoje vai fazer sentido amanhã. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? É que você entrou no culto hoje, você falou que Deus ele é bom, você exaltou a Deus, porém é no momento difícil que essa oração, que esse louvor vai fazer sentido para você. É no momento difícil que vai saber se você realmente acredita no Deus que você louva todos os cultos. Parece uma palavra pesada, parece uma palavra que realmente dói no coração, mas é exatamente isso. Você só descobre a questão do verdadeiro cristão quando um momento difícil acontece. A gente só descobriu que o povo de Israel adorava realmente a Deus porque ele foi oprimido, e você não vai ser diferente. Momentos difíceis molda fé de pessoas. Então, quando a gente vai olhar a questão da sensação de Israel, é uma sensação de esgotamento. Mas não é esgotamento enquanto força, é esgotamento de fé. Então, vou recapitular para vocês a questão do contexto. O contexto nós temos aqui
a Assíria oprimindo o povo de Israel. A Assíria ela não só oprime, como obriga Israel a perder a sua identidade. Ou seja, não adorar mais a Deus. Porque quando você oprime, quando você dá trabalhos pesados, é difícil você identificar qual é a identidade que você tem. E também a gente consegue ver a sensação de esgotamento de fé, escassez de fé. Porque se você não consegue enxergar a resposta, você começa a se questionar: aonde está Deus? Isso é totalmente comum. Sabe por quê? Somos seres humanos. Seres humanos, a gente fala até isso nas aulas de português. Seres humanos, eles aprendem por estímulo. É eu falando e vocês respondendo. É isso que me faz entender que aquilo que eu estou falando, ele está sendo validado por você. Você está entendendo? Isso é um princípio da comunicação. E quando vai para o relacionamento de Deus, não é diferente. Nós esperamos orar e Deus responder. Nem que seja de qualquer forma, nem que seja um vento, uma brisa suave, mas nós esperamos alguma aparição de Deus, nós esperamos algum movimento de Deus. Mas às vezes, Deus é o Deus do silêncio. Às vezes é o Deus que não quer responder, mas Ele não deixa de ser Deus. Eu falei isso na pregação passada, Ele não precisa de estímulo. Ele não precisa de algo para poder validar que ele é Deus, Ele é. Então nós temos que saber isso, nós temos que entender que a identidade de Deus, Ele não depende das nossas necessidades. A identidade de Deus, Ele não depende daquilo que nós estamos precisando. A identidade de Deus não vai ser modificada a partir das nossas orações. Nós somos modificados por aquilo que Deus faz, mas aquilo que nós fazemos, Deus, Ele não se modifica. Ele vai continuar sendo e não vai mudar. Então, quando a gente vê o cenário de desespero, o histórico de Deus, é aí que Deus ele se levanta. E uma das palavras que Deus ele fala por meio do profeta é: acontecerá que naquele dia. Mas qual dia? É o dia da intervenção de Deus. Sabe por que o dia da intervenção de Deus? Eu falei que com momentos difíceis, eles não vão deixar de passar, mas eles não vão durar para sempre. Talvez eu esteja falando para pessoas que queria uma resposta de Deus, de que bastou. Mas essa resposta, ela só vem do próprio Deus. Não depende de mim, enquanto pregador, dizer se algo vai bastar ou não. Isso é controle de Deus, vai além da minha capacidade humana. Porém, se Deus falou que vai bastar, se Deus falou, se caso que ali foi até aquele momento, ele vai acontecer. Sabe a proposta que ele disse para Israel? Eu vou intervir neste dia. Nessa palavra, na questão da situação, neste dia, ele está querendo dizer o seguinte: já basta, eu escutei o sofrimento de todos, e é esse dia que eu escolhi para poder agir no meio de vocês. É esse dia. Sabe o que eu estou querendo falar? É um Deus que não precisa de controles humanos. Ele vem e faz, e não tem quem faça impedir. É um Deus que não depende de pessoas humanas para poder obrigar ele a fazer alguma coisa. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele quiser tirar uma pessoa do lamaçal do pecado, ele tira. Se ele quiser libertar uma pessoa, ele liberta. Se ele quiser transformar uma pessoa, ele transforma. E não depende de mão de homem. É um Deus que vem e faz. E tudo isso é independente de ação humana. Mais uma vez, Deus ele não depende de você para ser Deus. Deus, ele é Deus. Estando na sensação da opressão, mas o Deus de Israel continuava sendo o Deus de Israel. Existem 3 palavras que Isaías decidiu colocar e trazer uma profecia. Primeiro, a primeira palavra foi carga. A segunda palavra foi jugo. E a terceira palavra, despedaçar.
Mais uma vez, a primeira palavra foi carga, a segunda palavra foi jugo e a terceira palavra é despedaçar. Em um versículo, Isaías, ele conseguiu resumir tudo que o pessoal de Israel estava vivendo. E ao mesmo tempo, em um versículo, ele conseguiu falar e resumir a situação de Israel. Quando ele fala sobre jugo, ele está falando sobre opressão. E logo ele traz um contexto histórico diante disso. Eu falei para vocês que a Síria estava fazendo isso. Então ele começou a falar: o jugo de vocês é a opressão da Assíria. A opressão está fazendo vocês ficar com um jugo. E esse jugo está fazendo que vocês não consigam enxergar Deus. É a primeira palavra. A segunda palavra, ele usa a palavra carga. É o resultado do jugo. É como se eu tivesse colocado, porque jugo naquela época, hoje pode ser colocado até em carneiro, mas jugo naquela época era colocado apenas em boi. E principalmente para que o boi ele conseguisse levar a questão da carga. E esse jugo era o que se colocava os pesos. E ele traz essa analogia para os dias de Israel. Se caso você for ver hoje não, né, que geralmente tem máquina, essas coisas, mas se você for olhar, teve um dia desse que eu participei, eu fiquei num museu e uma das coisas que eu olhei foi os diferentes tipos de jugo. E a gente falava sobre isso. Existiam diferentes tipos de jugo na questão existia o tipo de jugo que era colocado quando o boi ele era desobediente. E era exatamente para poder o famoso amansar o boi. Ou então o tipo de jugo quando era para poder ajudar, mas ele não deixava de ser um jugo. Só para poder deixar claro que ele não deixava de ser algo que se tornaria pesado para o próprio boi. A terceira palavra é a palavra despedaçar. E aí tem uma palavra em hebraico que se chama shabal. É destruição. Shabal é destruição, sem deixar rastro. É destruir sem que você consiga ver mais nada, não consiga juntar novamente. É algo que desaparece. É esse tipo de despedaçar que ele fala, desaparecer. Então eu queria que você gravasse essas três palavras: carga, jugo e despedaçar. Porque é exatamente isso que a gente vai falar diante da palavra, sobre carga, jugo e despedaçar. O que é que leva uma pessoa a ficar com o jugo, carregar essa carga, mas o que é que pode fazer para que ela venha a ser despedaçada? Então, diante disso, nós começamos a ver a questão do sentido da palavra. Aqui, se a gente for ver no capítulo 10 e versículo 28, nós começamos a ver a única solução. Porque Isaías ele começa falando sobre o tipo de opressão que Israel ele tinha, mas ele também dá a questão da solução. Ele fala: tudo isso vai acontecer, porém, o versículo chave, a solução de tudo é a unção. Talvez você não consiga entender a palavra unção, e eu vou falar novamente. Todo jugo e toda carga, ela só consegue ser despedaçada através da unção. Você não conseguiu compreender. Todo jugo e toda carga, ela só consegue ser despedaçada através da unção. É a unção que resolve tudo. É a unção que é a resolução. É a unção que resolve o jugo que o povo levava. Hoje muitas pessoas carregam jugo invisíveis que talvez ninguém consiga ver. Naquela época o jugo ele era a mostra, porque era para poder mostrar que o boi era desobediente. Ele tinha que ser amansado, tinha que seguir o caminho que o seu dono ia seguir. Porém, hoje, assim como Paulo disse, nós somos pessoas libertas. Porém, muitas pessoas ainda vivem sob jugo e culpa da escravidão, dos
maus hábitos, da opressão espiritual e das opressões da vida. Muitas pessoas vêm para a igreja, mas ainda tem um jugo antigo. Sabe o que Paulo diz? Porque vocês se prendem a jugos antigos, a coisas antigas, se Deus é o Deus da liberdade. Por quê? Deus, Ele nos fez para ser libertos. Nós somos novas criaturas. Nós não precisamos viver em jugos antigos. Nós não precisamos colocar um jugo como se tivesse outra pessoa, fazendo como se fosse uma marionete. Nós não precisamos andar escondidos, sabe por quê? Nós somos luz, nós não somos escuridão. E luz não se pode colocar embaixo da cama, mas é para todo mundo enxergar. É a palavra que você professa, é aquilo que você faz, que diz se você é liberto ou não. O Senhor, Ele nos diz sobre mudança. Unção é mudança. A unção, ela não vem por força, é por hábito, é aquilo que nós fazemos, é estratégia do dia a dia, não é performance. Unção é presença do Senhor, é poder do Espírito Santo, vai muito além se você sabe pregar, se você sabe cantar, é unção. Unção é intimidade diante de Deus. Posso muito bem estar pregando, mas não ter unção nenhuma. Ou então eu posso muito bem estar cantando e não ter unção nenhuma, porque unção não é técnica, unção é aquilo que eu faço no meio do reino de Deus, é resultado que vem do céu e não é algo terreno. Sabe por quê? Os seus dons você pode exercer, mas unção vem do céu, vem do céu, vem do céu, é Deus que derrama. Então, assim como acontece, assim também acontece nos dias de hoje. Muita gente enfrenta opressões, porém, a unção do Senhor, Ele continua invadindo cada lugar. É o único recurso que vem para poder acabar com o jugo do Senhor. E por isso, na mensagem de hoje, eu queria mostrar 4 verdades sobre o que mantém sua unção acesa. E o que faz com que essa unção venha a ser realmente resultado para poder despedaçar o seu jugo. E mais uma vez, só para poder situar vocês, lembrando que quando eu falo sobre jugo, eu não estou falando igual as coisas antigas, como aconteceu em Israel. Traga para os dias de hoje. Jugo é algo que só você pode fazer. Sabe o que Paulo ele fala? Ele fala sobre examinar o homem a si mesmo. Então, nessa pregação, examine você, qual é o jugo que te prende, o que é que te faz faltar culto, o que é que te faz não orar mais ao Senhor, o que é que te faz simplesmente não ter a mensagem do Senhor, o que é que te faz principalmente não escutar a voz do Senhor. Talvez isso seja um jugo antigo, seja coisas antigas e que precisa ser despedaçado através da unção. Por isso, lá no versículo 27, ele diz: a sua carga será retirada do seu ombro. Vou falar palavras de ação, que é o que Isaías ele fala. Eu vou fazer igual no teatro, né? Que tem Kennedy que faz o profeta. Vou falar pedaço por pedaço na questão da própria profecia. E depois eu falo o porquê serve para os dias de hoje. Ele diz: a sua carga será tirada do seu ombro. Então nós entendemos que a própria unção, ela remove carga. Então o povo de Israel, ele carregava um jugo muito grande. Como eu falei para vocês, a Assíria, quando tomava o local, ele não apenas escravizava, mas ele fazia com que o povo tirasse a sua identidade. E por isso, nós começamos a perceber que a unção do Senhor e a carga que tem sobre os nossos ombros, ela só consegue ser tirada quando você tem reconhecimento disso.
Porque Isaías, quando vai falar para o povo, porém, essa carga que vocês levam, ele está querendo insinuar ao povo que aquela opressão não é para ele. Olha, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, povo de Israel, o Senhor criou vocês para a liberdade, não foi para ficar escravizados a jugos, não foi para vocês ser oprimidos, é para ser liberto. Então essa mesma coisa serve para os dias de hoje. Nós não fomos feitos para poder ficar presos em jugos, nós fomos feitos para ser libertos, para exercer a liberdade diante do Senhor. Talvez você não consiga se ajoelhar e orar ao Senhor, e talvez isso seja um ponto de alerta para que você comece a pensar o porquê você não consegue fazer isso. Isso pode fazer, quando você não entende que aquilo que está lhe atrapalhando é um jugo, você está apagando a unção diante do Senhor. Mais uma vez, o ponto para poder despedaçar o jugo é apenas através da unção. Se você não exerce a intimidade com o Senhor, a unção ela é apagada, o jugo continua sobre você. Você pode passar 10 anos dentro da igreja, mas continua sendo aquela pessoa corcunda e com o jugo nas costas, porque você não consegue adorar o Senhor, não consegue orar ao Senhor, tudo para você está ruim e você não consegue olhar a resposta do Senhor. Sabe por quê? Porque você está preso em jugos. Você está preso em jugos. É isso que o povo de Israel vivia, em jugo. E ele não conseguia pensar que existia um Deus da liberdade. E por isso aceitava a situação que existia. Por isso, a palavra nesse início, nesse primeiro ponto, exerça a unção do Senhor. Mas como eu posso fazer isso? Ore mais, busque mais, aceite que você tem o jugo, peça perdão ao Senhor, exerça a sua unção diante da igreja e principalmente comece a ter um relacionamento com Cristo. Só assim a unção ela pode ser um ponto forte para tirar o seu jugo. O segundo ponto, a unção, ela quebra jugos que prendia diante da sua vida. E aí tem o versículo 27, o mesmo versículo ele diz o seguinte: o seu jugo será tirado diante do seu pescoço. Assim como ele fala a questão de uma ordem, ele também estabelece esse tipo de ordem. Ele fala como vai ser. Ele diz, a partir do momento que ele vai ser tirado, não só tirado, como ele também vai ser arrancado. A opressão que vocês vivem é momentânea, mas também vai ser arrancado. E daí você começa a pensar como é que esse jugo ele pode se manifestar diante da nossa vida. Diante de Israel era uma opressão, era algo que poderia ser pensado. Mas nos nossos dias de hoje, nós vivemos em plena liberdade. E agora eu estou saindo da liberdade diante da Bíblia. Não estou falando mais liberdade da Bíblia, estou falando liberdade do mundo mesmo. Nós vivemos em um mundo a qual prega sobre a liberdade, sobre a questão do corpo mesmo, algo carnal. E daí você começa a pensar que você deve seguir esse tipo de liberdade. E a própria palavra, ela diz que quando você segue isso, é uma falsa liberdade. Porque não é uma liberdade que está pensando nos seus bons hábitos. Se caso você for começar a pensar, os discursos, as coisas que vão falando, é que olha, faça isso que vai fazer bem, porém não olha para o futuro, é o agora, é o aqui e agora. Se caso você for pensar, o corpo se tornou profano, o corpo se tornou algo corrupto, além do lado espiritual. Você começa a ver os maus hábitos, começa a enxergar que nós, ao invés de avançar enquanto sociedade, nós retrocedemos, nós estamos mais vivendo aquelas coisas como se fosse a verdade. A verdade agora está corrompida. Por isso, viver a liberdade do mundo é se prender a julgos antigos. Se Paulo tivesse hoje aqui, ele falaria a mesma coisa. Nós nos prendemos a julgos antigos.
Sodoma e Gomorra foi destruída exatamente porque se corromperam e viveram a liberdade do mundo. E hoje é pó, cinza e sal. É isso que nos espera: pó, cinza e sal, se seguir a liberdade do mundo. Jugo antigo. Jugo antigo. E por fim, ele fala: a unção será despedaçada. São 3 pontos que ele começa a colocar. E se você começar a entender, for colocado no nosso dia a dia, é como se fossem uns passos. Passos para restaurar a unção. Primeiro, entenda que você tem um jugo. Segundo, tire você mesmo, entenda que você tem que tirar o jugo. E em terceiro lugar, ele começa a falar: e através dessa unção, do exercício do entendimento diante de Deus, esse jugo será despedaçado. Lembrando, o jugo aqui na questão de despedaçado não é o jugo que pode voltar, que pode juntar um no outro. É um jugo que desaparece. Sabe como você começa a perceber isso? Começa a perceber diante do dia a dia de um cristão. Você percebe uma pessoa que tem um jugo e aquela que não tem. Percebe uma pessoa que está com o brilho do Espírito Santo apagado e aquela que está florescente demais. Você percebe quando uma pessoa ela prega com unção e quando não prega, canta com unção ou quando não canta. Sabe por quê? Porque nós temos o brilho do Senhor e automaticamente a unção. E é só sobre isso que ela pode ser despedaçada. Deus, ele não é um Deus que faz algo pela metade. Ou ele liberta 100% ou ele não liberta. Ou ele cura 100% ou ele não cura. Quando a gente começa a pensar em servir a Deus, nós sempre colocamos que eu posso fazer isso e está tudo certo, é o mínimo que eu consigo fazer. Mas Deus, ele não se entregou pela metade. Jesus, ele não se entregou pela metade, ele se entregou por inteiro. Ele decidiu viver aqui na terra, ele decidiu tirar a sua vida de regalias para poder viver aqui na terra. Então logo, a gente começa a pensar: quem vive a experiência do Senhor tem a unção que despedaça o jugo. E por fim, a gente começa a ver a promessa do Senhor sendo exercida. Ele diz: tudo isso irá fazer por causa da unção. E daí eu falei 3 passos de restauração. Falei que é como se fosse, se tivesse no telão ia colocar uma imagem. É como se fosse o seguinte: você entender, mas você praticar igual jugo despedaçado. Você entender que você tem alguma coisa e precisa ser liberto. Você praticar a unção do Senhor é jugo despedaçado. E ele fala: tudo isso será feito por conta da unção. E mais uma vez eu vou falar aquilo que eu falei no início. Unção, ele não é técnica, é relacionamento. Unção não é técnica, é relacionamento. A unção ela só produz, ela só é feita onde tem a presença do Senhor. Porque unção não é técnica, não é performance, é relacionamento. É por isso que hoje nós conseguimos explicar que a unção ela é exercida a partir do seu relacionamento do Deus, a partir principalmente daquilo que você faz entre você e Deus. A unção ela é exercida através do seu relacionamento com Deus. Não tem outra forma de despedaçar a unção. É relacionamento, é busca, é quebra de jugo. A unção é motivo de relacionamento com Deus. É renovar, é todos os dias você dizer: Deus, eu não aguento mais, mas eu oro. Deus, eu não posso fazer mais, mas eu vou fazer. Eu prego, eu evangelizo, mesmo sem ter
relacionamento com Deus. Quem é que consegue explicar uma pessoa que sabe que vai ser morta, mas mesmo assim prega a palavra do Senhor? A não ser a unção. Como é que a gente consegue imaginar uma pessoa que não tem nada dentro de casa, mas prega sobre renovação, prega sobre cura, mas prega sobre restituição, mesmo faltando alguma coisa? É relacionamento, é unção, é unção, é unção, é unção que despedaça o jugo. Sabe, quando a gente percebe uma pessoa cheia de unção, é quando você não conhece o seu íntimo, o íntimo da pessoa. Eu posso muito bem estar passando algum tipo de necessidade, mas por conta da unção, eu prefiro pregar sobre restituição. Eu prefiro pregar sobre que o Senhor tem resposta, mesmo sabendo que eu preciso de alguma coisa, mas eu preciso pregar. Sabe por quê? Porque eu tenho a unção do Senhor, e o meu dever é compartilhar a palavra, não é compartilhar meus jugos, porque não é isso que me prende, não é isso que me dá força. É servir ao Senhor, é buscar o Senhor, é orar ao Senhor, é isso que me dá força. Eu estou falando aqui para crente, e talvez você entenda. Uma pessoa que esteja precisando de cura, mas mesmo assim decide orar e ministrar cura sobre outra pessoa. Qual é a explicação disso? É a unção do Senhor, é aquilo que eu tenho que exercer. Sabe por quê? Meus jugos não devem ser maior que o meu chamado. Aquilo que eu passo em casa não deve ser maior que o meu chamado. Eu creio no Deus da restauração, e é por isso que eu prego. Sabe quando a gente percebe uma geração cheia de jugo? É a geração de Israel em Êxodo. Mas maná está pouco. Mas a água está pouca. Está muito calor. Está muito frio. E isso aí percebe uma pessoa cheia de jugo, de murmuração. Não consegue contemplar o mínimo do Senhor, não consegue contemplar as maravilhas do Senhor. É por isso que, passando necessidade ou não, pregue ao Senhor, busque ao Senhor, glorifique a Ele, exalte a Ele. Comece a dizer: está faltando muita coisa aqui dentro de casa, mas eu vou para a rua, e quando eu voltar, o Senhor vai prover. Comece a exercer sua unção. Está faltando alguma coisa aqui, mas quando eu voltar, o Senhor vai prover, porque é isso que nós temos que pregar, é a unção do Senhor sendo manifestada. A unção, ela vem da presença de Deus, não é o esforço humano, é resultado daquilo que eu faço na terra, e ela vem de baixo, ela vem de cima para baixo, não é de baixo para cima, não é aquilo que eu busco, não é eu pedir unção e Ele vai dar, é resultado, é resultado, é resultado. É igual João Batista falou: quer o reino do Senhor? Busque a força. Quer a presença? Busque. Quer alguma coisa? Busque. A unção, ela não é um acessório espiritual que nós levamos para todo canto como se fosse um chaveirinho. A unção, ela não é um cordão que nós colocamos no pescoço e saímos por aí. A unção não é um panfleto que tem algum tipo de coisa. Não, a unção, ela é intervenção divina. Ela não é uma emoção, ela é uma transformação. Ela não é sensação, ela é liberdade. É você saber o Deus que você serve. Por isso, eu encerro a minha pregação falando o seguinte: a unção, ela remove carga, ela quebra jugo, mas acima de tudo, ela despedaça aquilo que prendia. A unção, ela flui da presença do Espírito Santo. A unção, ela te faz tirar aquilo que te sufoca. Ela esmaga a opressão. A unção, ela liberta, ela levanta e ela renova. Se você for ler
a pregação do jovem Estevão, você vai ver o que é unção. É uma pessoa, um jovem, quando está no final da sua vida, pronto para ser morto, mas ele prega sobre a palavra do Senhor. E ele termina ainda exortando o povo que vai lhe matar. Ele diz: porque vocês endurecem os seus corações. E eu termino com essa frase que o próprio Estevão ele falou: por que vocês endurecem o seu coração? O pastor Rivaldo ele pode pregar, Jairo pode pregar, a missionária Érica pode pregar, eu posso pregar, mas se você não entender que precisa de uma libertação, que precisa tirar o jugo das suas costas, a unção nunca vai ser exercida sobre a sua vida. Vai continuar a mesma pessoa vindo para o culto mais vazio, cantando mais vazio, pregando mais vazio, cantando mais vazio. Ou exerce a unção, ou vocês vão ser bandos de sepulcro calhado, bonito por fora, mas podre por dentro. Ou exerce a unção, ou vai continuar do mesmo jeito. Ou aprende a tirar o jugo, ou continua do mesmo jeito. Sabe por quê? O Senhor procura verdadeiros adoradores que adoram em verdade e em espírito. Não é qualquer jeito, não é de qualquer jeito, é buscando a unção do Senhor. A unção é o único que quebra o jugo. E eu termino dizendo: exerça sua liberdade no Senhor. Pregue com unção, ore com unção. Tudo que for fazer, faça com perfeição, como se fosse para Deus e não para os homens. Por isso, comece hoje a fazer uma autoanálise de si mesmo. Qual é o tipo de jugo que me prende de sentir a presença do Senhor? Amém? Queria que você aplaudisse o nome do Senhor Jesus. Queria que a igreja se pusesse de pé. Eu queria saber se no nosso meio tem alguém que não é cristão, mas hoje quer dar um passo de fé e quer dizer: eu aceito a Cristo. Se tiver alguém, eu queria que você levantasse sua mão e nós iremos orar por você. Queria saber também se existe alguém que está afastado, mas hoje quer renovar as alianças com o Senhor. Se tiver, eu queria que você levantasse suas mãos e nós iremos orar por você. Se não tem ninguém, eu queria que o Senhor lhe desse mais 24 horas para poder você repensar sobre suas atitudes e pensar se realmente serve para que você fique distante dele. Amém? Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, queremos apresentar aqueles que vão para casa. Guarda, Senhor, os caminhos. Guarda aqueles que vão de bicicleta, a pé, de moto, de carro. Que nós possamos chegar em paz em nossos lares e protegidos de toda a ação do mal. É assim que nós oramos em nome de Jesus. A igreja diz: consta com as mãos que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sempre com todos, não só agora, mas para sempre. A igreja diz: